Olá, sejam bem-vindos ao canal Imigrando Mark Moraes, onde a gente está sempre trazendo vídeos e informações importantes a respeito de imigração e outras leis americanas. Primeiramente, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, Imigrando com Mark Moraes, por favor, se inscreva, marque aquele sininho de notificações quando surgirem novos vídeos e comente, compartilhe para que esse canal vá tomando uma dimensão maior. Eu sou o advogado Mark Moraes, sou o único advogado brasileiro-americano, advogado nos dois países, que trabalhou nas 3 maiores agências de imigração do governo federal. Eu fui promotor de imigração nas cortes federais aqui nos Estados Unidos, fui também oficial de asilo político e refugiados, além de ter trabalhado como policial de imigração e fronteira no Aeroporto Internacional de Miami. Hoje, trago toda essa bagagem para representar os clientes que querem imigrar para os Estados Unidos. O tema do vídeo de hoje é sobre cidadania. Eu digo aquela aplicação para naturalização que uma pessoa possa fazer desde que cumpridos certos requisitos. A gente não vai tratar aqui de um assunto muito mais específico, que seria a pessoa já ser considerada cidadão ao nascer, por exemplo. A gente vai tratar nesse vídeo da naturalização, a opção em que uma pessoa que já é residente permanente nos Estados Unidos, já tem o Green Card e agora quer se tornar um cidadão, uma cidadã dos Estados Unidos através de uma aplicação no formulário chamado N400. Ao contrário do que muita gente pensa, virar um cidadão, uma cidadã americana não é uma das tarefas mais difíceis. Os requisitos não são tão difíceis assim. Você tem que demonstrar que você tem no mínimo 18 anos de idade no momento da aplicação, que você tem uma residência permanente contínua nos Estados Unidos por no mínimo 5 anos, ou em algumas situações por no mínimo 3 anos. Ou seja, você tem que demonstrar que você já tem um Green Card por no mínimo 5 anos, ou por 3 anos, se você recebeu a sua residência permanente, o seu Green Card, através de um casamento com um cidadão americano. Se você recebeu a sua residência, seu Green Card, que não seja através de casamento com um cidadão americano, você tem que demonstrar que você já é residente permanente por no mínimo 5 anos. Você também tem que demonstrar que você é residente daquele local, daquele estado, por no mínimo 3 meses antes da aplicação. Por exemplo, se você está no estado da Flórida, está aplicando para a cidadania agora, você tem que demonstrar que você está aqui nesse distrito por no mínimo 3 meses. Você também tem que demonstrar presença física no país por no mínimo 30 meses, ou seja, nos últimos 5 anos você tem que ter permanecido nos Estados Unidos por no mínimo 30 meses. Em algumas situações, 18 meses para aqueles que conseguiram aí o Green Card através de um casamento com um cidadão americano. Então, para recapitular, você precisa demonstrar que no momento em que você for aplicar a aplicação N400, você tem no mínimo 18 anos de idade, você já é um residente permanente dos Estados Unidos por no mínimo 5 anos, ou no mínimo 3 anos, se você obteve aquela residência através de casamento, que você tem presença física nos Estados Unidos por no mínimo 30 meses, ou seja, aquelas pessoas que passam mais tempo fora dos Estados Unidos que dentro dos Estados Unidos vão ter dificuldade de se naturalizar, conseguir a cidadania através do N400. Além de você estar residindo naquele estado por no mínimo 3 meses na data ali da aplicação do N400. Então, esses são os requisitos principais aí para quem quer obter uma cidadania aqui para os Estados Unidos. Ou seja, não é uma tarefa muito árdua. Alguns outros requerimentos aí também fazem parte dessa aplicação para cidadania, para naturalização. Você vai precisar fazer um teste de inglês e um teste de aptidão cívica, que você conhece os termos da Constituição americana, alguns princípios básicos aqui dos Estados Unidos. É um teste em que você pode se preparar antes de fazer o teste, tem essas perguntas e respostas no próprio site do USCIS, no próprio site da imigração, onde você pode praticar, treinar antes de fazer o teste. Posso dizer que o teste é um teste simples, não é muito complicado,
que se você se preparar um pouco, você tira de letra aí. Uma outra situação é que para homens aplicantes do sexo masculino, eles também vão ter que demonstrar que se registrou aí para o serviço militar. Não precisa servir o serviço militar, tem apenas que se demonstrar que registrou ali no Selective Service, tá? Para homens. Obviamente, você também tem que ser uma pessoa de um bom caráter moral. Você paga seus impostos, não cometeu crimes. Então, se tiver algum histórico, algum encontro com a polícia, antes de você aplicar para a cidadania, converse com um advogado para saber se não vai ter nenhum problema, porque muitas vezes você pode ser inadmissível a virar um cidadão americano, e inclusive, se você tiver algum histórico criminal, no momento daquela aplicação, pode surgir uma investigação, inclusive atrapalhar o seu green card, a sua residência permanente. Você pode ser colocado em um processo de remoção do país, coisa que, se você não tivesse aplicado para a cidadania naquele momento, poderia não vir a acontecer. Então, são situações em que você deve tomar sempre muito cuidado. Antes de dar entrada com um pedido de cidadania, converse ali com um advogado experiente para que possa analisar se seria uma boa opção dar entrada naquele momento. Sempre que você envia um pedido para imigração, você está abrindo as portas para que faça uma investigação da sua vida, seu respeito, seu histórico imigratório, seu histórico criminal aqui nos Estados Unidos. Isso vale também a pena você ter cuidado se o casamento em que você conseguiu o seu green card, se você, por algum motivo, aquele casamento não foi um casamento legítimo, no momento de aplicar para a cidadania, isso pode ser analisado. Naquele momento ali, se você, por exemplo, já tiver divorciado, o oficial ali pode querer indagar e investigar a respeito do seu casamento, para ver se realmente, quando você obteve a sua residência permanente através de casamento, se aquele casamento foi verídico. Então, muito cuidado nesse sentido também, tá? Então, em linhas gerais, esses seriam os requisitos principais e os cuidados principais que a pessoa teria que demonstrar, que teria que ter cuidado no momento de aplicar para a naturalização aqui para os Estados Unidos. Então, você viu aí que os requerimentos não são muito difíceis, é fácil de se conseguir. Eu acredito que chegar ao green card é até mais difícil do que chegar à cidadania, né? Para você conseguir chegar ao green card, você teria que cumprir certos requisitos, às vezes muito mais complicados do que para a cidadania em si. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e fiquem ligados para o próximo vídeo. Um abraço e até lá!